Olá, pessoal, graça e paz a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse nosso bate-papo. Como você está vendo aí na tela, é isso mesmo. Você já me ouviu eu falar um pouquinho que eu iria fazer um vídeo falando um pouquinho da importância de Roger Strontict para os estudos bíblicos do Novo Testamento e para a teologia pentecostal, ou e para o pentecostalismo. Eu não tinha feito, mas eu tinha que fazer e eu então estou fazendo hoje para que vocês tenham ali algum contato, quem sabe com Stronta e porque eu considero ele muito importante. Não considero, ele é muito importante, não para mim, mas para os estudos bíblicos do Novo Testamento e para a teologia pentecostal também. Vamos lá então. Por que que eu estou fazendo um vídeo nesse sentido? Porque o Strontat faleceu no dia 29 ou 28 de agosto deste ano, infelizmente nos deixou. E então eu decidi fazer um vídeo como esse. Talvez eu vá fazer mais vídeos assim, com outros autores também, e mas vou tentar fazer com aqueles também que estão vivos, né? Para não fazermos apenas quando a pessoa morre. Mas ele morreu e eu queria homenageá-lo nesse sentido e que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais de Roger Stronta. Talvez o próximo seja ali o Robert Menzies, mas por agora vamos focar mesmo no Stronta, ok? Vamos lá. Então vamos começar com pequenas informações a respeito do nosso querido irmão. Quem foi o Roger Stronta? Stronta nasceu em 15 de novembro de 1944, filho dos pastores, e falo muito mal inglês, né? Melvin e Edith Strontat. Isso onde? No Canadá. O que que aconteceu? Em 1971, ele se formou no Western Pentecostal Bible, hoje tem um outro nome essa escola. Obteve um título de mestre em estudos cristãos em teologia pelo Regent College. Inclusive, depois de alguns anos, ele se tornou professor no Regent College e foi dotado de um título honorário de doutor em divindade pelo Christian Bible College, em Blue Spring, Missouri, e Seminário Teológico Pentecostal em Cleveland, no Tennessee. Quer dizer que ele recebeu ali dois honores, né? Dos honores. Vamos pensar um pouquinho no ministério pastoral dele. Tudo começou o ministério pastoral no Betel Pentecostal Tabernáculo, em Clinton, BC, em 1971. Depois passou a pastorear a Living Water Church em Fort Langley, BC, em 1974. Em 75, Stontat foi ordenado pastor pelas Assembleias Pentecostais do Canadá. Essa Assembleia Pentecostal do Canadá é o mesmo que a Assembleia de Deus, né? É, só que no contexto lá tem aí algumas nomenclaturas um pouquinho às vezes diferentes. Aí vem então um pouquinho a carreira acadêmica dele. Em 78, o Strontas começou a servir em tempo integral como parte do corpo docente do Simit Pacific College em Abbotsford, BC. Suas várias funções ao longo dos muitos anos incluíram reitor de educação, diretor de teologia bíblica e professor associado como associado da Bíblia e teologia. E depois como acadêmico em residência em 2011 até sua aposentadoria em 2014. Strontat é um teólogo bíblico. Quando digo que é um teólogo bíblico, estou falando de quê? Estou se referindo que o teólogo Strontat é um teólogo que a sua área de pesquisa, produção acadêmica, é na área de teologia bíblica. Quando estudamos teologia, nós sabemos que existem, podemos pensar em mais aspectos ou mais áreas, né? Mas eu gosto de resumir apenas ali em quatro, que geralmente é o mais comum, mas podemos também atribuir mais questões ali, né? Geralmente, quando pensamos em teologia, dividimos ela em quatro partes: teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. É,
Tem outras áreas? Tem quem coloca a teologia exegética, a teologia filosófica, é compreensível e é normal. Eu penso que podemos adicionar as outras dentro dessas quatro aí. E o Stronda é um acadêmico, é um teólogo dos estudos bíblicos, digamos. O foco dele sempre esteve nos estudos bíblicos, não nos sistemáticos, não no histórico, também não no prático. Embora obviamente, embora sua preocupação, por exemplo, nos estudos bíblicos, passavam também pelas questões práticas e pastorais, por exemplo. Eu lembro que uma entrevista ao blog do Thierry Siqueiras, que é o Teologia Pentecostal, o Thierry o entrevistou e o perguntou como surgiu a preocupação em escrever o seu clássico. Quer dizer, os livros que ele escreveu se tornaram praticamente quase todos clássicos, né? Mas o clássico dele mesmo, que foi um divisor de água, é esse livro aqui, Teologia Carismática de Lucas. E ele responde que, embora seja um texto acadêmico, a preocupação dele era pastoral. Foi do contexto da igreja que ele estava pastoreando, em certos questionamentos, com o livro de Atos, que ele decidiu escrever esse livro aqui, que é um divisor de águas nos estudos bíblicos do Novo Testamento e na teologia pentecostal também. Então, Stronda é um teólogo bíblico, de estudos bíblicos. A conversa dele ali é cuidado com o texto bíblico. Stronda foi um escritor e estudioso prolífico, produzindo um grande corpo de trabalho que desafiou e inspirou líderes e estudantes em muitas faculdades bíblicas, onde o seu trabalho foi consultado e também estudado nos últimos 40 anos. Seu trabalho mais conhecido inclui o quê? A teologia carismática de Lucas e o outro que é o profetismo de todos os crentes. Sabe, existe ali o sacerdócio universal de todos os crentes. E aqui o estudante trabalha a partir do livro de Lucas, a partir de Lucas Atos, o que é o profetismo de todos os crentes, né? Muito, muito, muito bom. E aqui tem então os livros que nós temos de Stronda em português. Nós temos aqui o que eu já falei, Teologia Lucana sob Exame, tem o Teologia Carismática de Lucas, tem a Teologia Bíblica Pentecostal e tem o mais recente que saiu pela Carisma, que é a Hermenêutica Pentecostal, né? Espírito, Escritura e Teologia. Nós temos também de Stronda a contribuição dele no Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento pela CPAD, que já temos aqui há muitos anos, que ele também foi um dos contribuintes para esse trabalho tão necessário. E também o que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Esses trabalhos, ele não é o autor, não é o editor, ele é um dos participantes, ele participa na produção com comentários bíblicos aqui desses trabalhos. Agora, qual é a contribuição de fato de Stronda? O que é que a gente poderia pensar? Por exemplo, falamos aqui dos livros que ele publicou, mas o que é que tem de fato de contribuição dele que a gente poderia considerar e nos faz então pensar que é assim tão relevante? Vamos lá. A teologia pentecostal, sem exagero, é outra após o trabalho magistral de Stronda. Por exemplo, sobre a Magna Teologia Carismática de Lucas, mesmo passado tantos anos, a obra continua como referência e uma leitura obrigatória para entender a pneumatologia lucana e, portanto, as bases da hermenêutica do pentecostalismo. Esse livro, a primeira edição foi publicada em 84, mas o seu reflexo perdura até hoje, no entendimento sobre a pneumatologia lucana, por exemplo. Esse trabalho suscitou reações, como de quem? De D.A. Carson e Jamie Dunn. Quer dizer,
a produção desse trabalho dos Trontas, de teologia lucana, a teologia carismática de Lucas, foi tão importante, mas tão importante, que mesmo sendo produzido em 84, até hoje ele ainda é um texto fundamental e reflete muito hoje, tanto para o pentecostalismo como para os estudos bíblicos. Em reação ao que Stronda produziu e para alguém responder, acadêmicos como Dea Carson e acadêmicos como Jamie Doon produziram para responder o trabalho de Stronda. Para você ver o debate em torno do assunto e o nível de quem está trabalhando a questão. Então, o Stronda é um acadêmico que produziu trabalhos enquanto teólogo bíblico do Novo Testamento e enquanto pentecostal, fundamentais para a gente compreender a teologia lucana, teologia de Lucas, Atos. E eu então resumi a contribuição dele em 4 pontos, para vocês verem aqui o que estamos aqui a falar sobre a contribuição desse tronco. Vamos lá. Primeiro, resumindo a contribuição desse tronco, primeiro é a contribuição dele quanto à importância teológica da narrativa bíblica. O que isso quer dizer? A narrativa bíblica, às vezes, por muito tempo, ela foi tratada por alguns teólogos e hermeneutas como que se não tivesse importância teológica. Digamos, não devemos fazer teologia de narrativas, mas apenas de textos como as epístolas, didáticos, epistolares. Por quê? Porque a narrativa é de fato difícil e é desafiador fazer teologia a partir dela. Mas isso é óbvio que é um equívoco, e isso já é reconhecido hoje, praticamente unanimemente na academia, que é um equívoco dizer que nós não podemos fazer teologia da narrativa. Hoje nós já encontramos, por exemplo, tem um livro em português de Harold Marshall, que o nome do livro é A Narrativa Teológica de São Lucas, né? Embora o título original em inglês não seja esse, mas Marshall mostra que sim, é possível fazer teologia da narrativa. E de fato é. É só olharmos para o quê? Primeiro, para o fato de que a Bíblia é, na sua maioria, composta de narrativas. Portanto, se a gente dizer que a narrativa não serve para teologia, quer dizer que, no mínimo, a maior parte da escritura não serve para teologia. Segundo, quem diz que a narrativa não serve para teologia, também está equivocado. Por quê? Ou pelo menos ele é parcial. Por quê? Porque boa parte das doutrinas que nós temos enquanto cristãos são fundamentadas em narrativas. Exemplo, a doutrina da criação, a doutrina da queda, são doutrinas que nós fundamentamos em quê? Em Gênesis. Portanto, narrativa. Doutrinas como do inferno, por exemplo, embora os evangelhos sejam biografias teológicas, né? Mas também ali está em textos que estão narrando alguma coisa. Estão narrando sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. E a gente faz teologia dos textos dos evangelhos, por exemplo. Então, é conversa, e aqui entra muito, talvez, desinteresse, porque muitas vezes a narrativa, e aqui de Lucas Atos especificamente, pode não corroborar com algumas ênfases de algumas tradições e então desprezam a narrativa. Mas Trontat mostra neste livro e também neste livro o quanto é sim possível fazer teologia da narrativa. Portanto, Trontat é importante para quê? Por quê? Porque ele é dos teólogos, assim como Harold Marshall, assim como Robert Menzies, assim como outros teólogos também, que passaram a enfatizar e mostrar como é possível, como é coerente, como devemos fazer o quê? Devemos usar as narrativas para fazer teologia e teologia bíblica. Por quê? Porque se a gente nega fazer teologia da narrativa, ou então que a narrativa serve para a teologia, no mínimo, nós estamos fazendo o quê?
no mínimo, nós estamos quase que categorizando os textos da Escritura que são mais autoritativos. Digamos, uns servem, outros não. A própria Bíblia, por exemplo, em Paulo, 2 Timóteo 3, diz que toda a Escritura é inspirada e é útil para quê? Para ensinar, para redarguir, para repreender e para instruir na justiça. E quando Paulo fala isso, ali você está falando de quê? Do Antigo Testamento, que na sua maioria é o quê? Narrativa. Portanto, a narrativa, o Antigo Testamento, que também boa parte da narrativa, serve para quê? Para instruir. Serve para quê? Para ensinar. Serve para quê? Para repreender. Serve para quê? Para corrigir. Portanto, é sim possível fazer teologia da narrativa. E Strontat é dos teólogos que fez teologia a partir da narrativa. Com narrativa, a narrativa de Lucas, Atos. Com a narrativa aqui do livro de Lucas e do livro de Atos. Portanto, Strontat é importante nesse sentido, porque ele vai reforçar e vai fazer teologia a partir da narrativa. Aquilo que parece que antigamente alguns teólogos tinham dificuldade em reconhecer e em aceitar, hoje podemos dizer, por causa de teólogos como o Strontat, já é mais aberto e mais aceito. Os acadêmicos hoje quase que é um consenso. Qual? De que as narrativas são importantes para a teologia. Devemos para a teologia das narrativas. E isso é importante para os estudos bíblicos e muito importante para a teologia pentecostal também. Por quê? Porque o pentecostalismo baseia boa parte da sua teologia em quê? Em textos narrativos, como o texto de Lucas, Atos. A segunda contribuição do Strontat, que é o ponto aqui, é o quê? É a contribuição dele quanto ao propósito teológico de Lucas. Como assim? Sim, muitos diziam que Lucas é apenas um mero historiador. Lucas está apenas contando história. Lucas não está necessariamente fazendo teologia. Então, Strontat vai mostrar que aqui não, que Lucas escreve histórias com propósitos teológicos. Lucas, as histórias que ele está contando são histórias interpretadas. Portanto, Lucas está contando história com um propósito teológico, com um propósito até mesmo, inclusive, didático, né? Ele aponta ali 3 propósitos que Lucas tem ao escrever o seu livro, né? Que é interessante, isso tudo diz que são no mínimo 3, né? Ele trabalha a ideia de 3 propósitos na produção do texto de Lucas Atos. E isso é fundamental que a gente entenda. Por quê? Porque por muito tempo, por se dizer que Lucas foi apenas um historiador, alguns faziam o quê? Nós lemos a história em Lucas apenas para encontrar história e teologia encontramos então em Paulo. E Strontat vai dizer não, 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 não. Se nós estamos lendo Lucas apenas para encontrar história, nós estamos errando na nossa interpretação e na nossa leitura de Lucas. Por quê? Porque Lucas está fazendo história com o quê? Com a intenção de comunicar, de ensinar teologia, ou então, digamos, com propósito teológico. E o que ele trabalha aqui? Ele mostra que Lucas tem, no mínimo, 3 propósitos ao escrever o que ele escreve. O quê? Propósito histórico, propósito didático e propósito teológico. E Strontat é importante nessa compreensão, por quê? Porque muitos viram Lucas apenas como um historiador, mas temos que reconhecer que antes mesmo de Strontat, Aylward de Marshall já tinha mostrado isso, que Lucas é também um teólogo. E o Strontat vai reforçar essa ênfase de Marshall e vai produzir livros importantíssimos com essa perspectiva, mostrando que Lucas foi
alguém que escreveu história com propósito teológico. Por quê? Porque Lucas está interpretando histórias. Já podemos dizer que, por exemplo, quando pensamos em por exemplo, Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus conforme Lucas. Isso aqui já demonstra o que é propósito teológico, que é o quê? Está se falando do Evangelho de Cristo na perspectiva de Lucas, na leitura de Lucas, na compreensão de Lucas. Como talvez diria Jamie Dunn, Jesus recordado. É Jesus recordado por Lucas. Então, Lucas está ali com um propósito teológico ao contar o que ele está contando. E, além de pensarmos na perspectiva de Lucas, os próprios inícios dos livros de Lucas e Atos mostram isso, que Lucas está escrevendo o que ele escreve com quê? Com a intenção de mostrar para quem? Para o indivíduo que ele está escrevendo a carta ou então enviando o texto, Lucas e Atos, para mostrar o quê? O que Cristo fez e ensinou e também o que a igreja havia feito. Portanto, Lucas está interpretando, embora narrando os fatos, mas ele interpreta os fatos. Lucas está mostrando algo com a intenção de provar alguma coisa e é também a perspectiva de Lucas sobre aquele assunto. Consegue entender? É a perspectiva lucana sobre Jesus e a perspectiva lucana sobre a ação do Espírito por meio da igreja ali em Atos. Portanto, teologia, digamos, propósito teológico, ok? Então, estronta é importante para isso. E isso é fundamental para os estudos bíblicos. Quando a gente for pensar nos propósitos teológicos de Lucas, não tem como descartar teólogos como Stronta. E também para a teologia pentecostal, porque os pentecostais, antes mesmo de Stronta, que é um pentecostal, no começo do movimento já diziam isso, não no tom acadêmico, mas na leitura simples da Escritura, ao lerem a Escritura, perceberam isso. E acadêmicos como Strontat, como Ayrton de Marshall, confirmam academicamente esse ponto aí. E terceiro, o Strontat também é importante em que, na pneumatologia, embora a gente pode falar que pneumatologia tem a ver com é um assunto de teologia sistemática, mas ele faz isso a partir do quê? De teologia bíblica. Pneumatologia, e qual é a importância nesse sentido? É que Strontat é importante também no quê? Na compreensão da natureza vocacional da capacitação do Espírito em Lucas Atos. Sim, Strontat mostra, à luz dos estudos bíblicos, que em Lucas Atos a natureza do Espírito é vocacional, é para capacitação, é para capacitar as pessoas para o serviço. Literalmente, a natureza do texto em Atos de Lucas, do Espírito, diferente das ênfases paulinas, a ênfase de Lucas é o quê? É uma natureza vocacional. Por quê? Porque está voltado para a capacitação. Digamos, o Espírito em Lucas Atos tem a intenção de capacitar para o serviço, capacitar para a missão, revestimento de poder. Portanto, a natureza do Espírito é o quê? É vocacional. Em Lucas Atos, a terra do Espírito é vocacional. Tem a intenção de capacitação. E Strontar mostra isso à luz aqui da Escritura com um trabalho acadêmico como estes dois livros aqui que você vai perceber, principalmente esse aqui, com a intenção de capacitar. Capacitar para o serviço. E isso, Strontar também é um dos autores que faz isso muito bem e mostra aí. E o quarto ponto da importância do Strontat é a respeito da unidade e diversidade do Novo Testamento. O que isso quer dizer? Strontat é alguém que mostra que existem teologias do Novo Testamento. Isso quer dizer o quê? Lucas e Paulo e João têm ênfases teológicas diferentes. E no caso aqui estamos a falar de pneumatologia. Existem pneumatologias no Novo Testamento. E Strontat demonstra isso muito bem.
Mas o melhor, diferente dos liberais, Strontat enfatiza a diversidade e os liberais não enfatizam, só enfatizam a diversidade, que aponta para confronto. Enquanto o Strontat faz o quê? Mostra que há diversidade, mas há uma unidade. Digamos, para Strontat, os teólogos, os autores do Novo Testamento têm ênfases distintas, por exemplo, no Espírito Santo. A natureza do Espírito em Lucas Atos, como disse aqui em Strontat, é vocacional, portanto, é capacitação para o ministério. Já em Paulo, por exemplo, é mais ontológica, santificação, salvação, fruto do Espírito. Já em Lucas é vocacional. E aí vem, poxa, mas então, a Bíblia está entrando em choque? Não. Há diversidade, porém há uma unidade. Que unidade? A complementariedade. Digamos, Lucas e Paulo dão ênfases distintas, mas são complementares, se complementam. E é importante, em estudos bíblicos, em teologia bíblica, fazer o quê? Sempre, primeiro, conversar com o autor bíblico em seus termos, na sua linguagem, na sua proposta, entender o que ele quer comunicar sobre um assunto e depois também ir conversar com outro autor bíblico, entender a sua linguagem, os seus termos, isso aqui é fazer teologia bíblica, e depois então colocar os dois para conversar. Quando se coloca os dois para conversar, a tendência é que está a fazer o que? Realmente fazer teologia sistemática. Vamos então sistematizar e dali então teremos uma opinião, uma teologia do Novo Testamento. Mas temos sempre que fazer o quê? Que valorizar o quê? A visão ou a ênfase pneumatológica de cada um dos autores bíblicos. Por quê? Como diria Robert Menzies, a verdadeira pneumatologia bíblica, para ser de fato bíblica, ela tem que fazer justiça com a ênfase pneumatológica de cada autor bíblico. Por quê? Porque eles têm ênfases distintas, mas não colidentes, mas não chocam, mas não têm atrito. Elas são distintas em ênfase, mas são complementares. Digamos, uma visão holística e panorâmica geral do Novo Testamento. Nós temos o quê? ênfases distintas, mas que quando juntas se complementam. Então, não tem choque. Portanto, Strontat é um teólogo importante que enfatiza isso. Se alguns tinham dificuldade com isso, hoje na academia é quase que um consenso. É sério o que eu estou lhe dizendo. Eu faço um mestrado em uma faculdade, um centro de pós-graduação reformado, e a gente fala de teologia lucana. E a gente fala de diversidade no Novo Testamento. A gente fala de grandes nomes, como Jamie Dunn, por exemplo, falando em teologias do Novo Testamento. Então, Strontat é importante nesse sentido. Só que Strontat, assim como os acadêmicos mais conservadores também, fazem o quê? Falam de uma unidade, de uma diversidade, mas também de uma unidade. Então, essa unidade está onde? Na complementariedade. É por isso que Strontat é muito importante para os estudos bíblicos e para a teologia pentecostal também. Portanto, nós não podemos falar de Lucas Atos, ou não deveríamos, sem considerar autores como Roger Strontat. Por quê? Porque tem contribuições importantes e fundamental para essa área dos estudos bíblicos do Novo Testamento. Mas, infelizmente, Strontat faleceu no dia 29 de agosto deste ano, mas, graças a Deus, a contribuição dele fica e eu recomendo muito. Recomendo muito que você procure, você que é pentecostal, você que não é pentecostal, você que quer entender bem a escritura, quer ser fiel ao texto bíblico, você quer um trabalho muito bem feito, com muito cuidado bíblico, com cuidado acadêmico, com bom rigor acadêmico, sério, procure pelas obras de Roger Stronstadt. Não deixe para amanhã, lute para ter o material, para conhecer, por quê? Porque são trabalhos relevantíssimos para quem quer estudar o Novo Testamento, para quem quer compreender Lucas, Atos, para quem quer compreender a teologia de Lucas, para quem quer compreender a diversidade e unidade da Escritura ou então do Novo Testamento, é fundamental. Eu tenho aqui 4 deles que eu quero recomendar. Teologia Carismática de Lucas, você vai compreender que a ênfase de Lucas, Atos, é carismática, vocacional, capacitação
para o serviço. Profetivo de todos os crentes é uma ênfase no sacerdócio universal de todos os crentes, mas ele trabalha a partir de Atos, o quanto os autores do Novo Testamento, nós temos um profetismo de todos os crentes. Essa aqui é a hermenêutica pentecostal, é um livro importante para compreender como os pentecostais leem a Escritura, uma contribuição histórica. O capítulo 1 é muito rico para compreender historicamente a construção da hermenêutica pentecostal, as mudanças, as ênfases. É um livro riquíssimo, mas também, embora você vai falar que é sobre pentecostalismo, é também, como eu disse, eu estou tendo um teólogo bíblico, né? É também com ênfases bíblicas, né? Em Lucas, Atos, ele mostra muito aqui sobre como devemos ler a questão do Espírito, por exemplo, no livro de Atos. E aqui temos a teologia bíblica pentecostal também de Stronda, que ele faz aqui o que é uma construção da narrativa bíblica como uma espécie de único drama, de Gênesis até Apocalipse, onde ele vai mostrar os momentos decisivos da história da redenção. Por quê? Porque ele vai te ajudar a compreender a Escritura como uma única narrativa, que é a história da redenção. E o Strontat trabalha isso magistralmente, que é fundamental ter. Então, Strontat é um autor, é um teólogo bíblico que dispensa comentário e indispensável para quem quer compreender teologia lucana, para quem quer compreender a natureza vocacional do Espírito em Lucas, para quem quer compreender também o propósito teológico de Lucas, para quem quer compreender também a diversidade e a unidade da Escritura, e para quem quer compreender também o que é também a importância teológica das narrativas bíblicas. Portanto, toda a Escritura é inspirada e serve para fazer teologia. Eu fico por aqui, que Deus levante mais Strontates no mundo entre os pentecostais e que Deus nos ajude a seguir, a trilhar passos e caminhos de homens como Strontat, dedicados ao Senhor, comprometidos com a igreja, com a escritura, acadêmicos, mas com fervor, acadêmicos, mais dedicados à igreja e fazendo teologia pensando na igreja. Porque, como diria Vanhosa, mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. E Strontat é esse tipo de cara, que é uma mente teológica que pertenceu a um corpo eclesiástico, que pertenceu à comunidade, à igreja, porque ele fez teologia para servir à igreja. Strontat escreve magistralmente, academicamente, mas de forma simples e compreensível. Ok? Eu paro por aqui. Deus abençoe, que o Senhor continue consolando e fortalecendo a família do querido pastor e doutor Strontat. E a minha oração é que Deus levante mais pessoas como ele, que possam contribuir de forma tão relevante com a Igreja de Cristo e especialmente aqui com a tradição pentecostal. Tomara que em Angola consigamos ter Strontats também, ok? Abraço a todos, Deus abençoe e fiquem na paz. Se inscreva no canal, curta e compartilhe também com outras pessoas. Eu tenho hábito.